A paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a todos os irmãos. Mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje começando o trimestre com a Igreja Eleita, né? A Igreja Eleita, está aqui a nossa revista. Glória a Jesus. Essa nova revista da Escola Bíblica Dominical. Está aqui comigo meu irmão evangelista Tiago. Paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos iniciar. Peço para você que vai entrando, já compartilhe aí, viu? Por favor, para todos os irmãos aí estarem conosco aí, estudando na escola dominical. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos iniciar com a oração. Ore a Deus junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa manhã de estarmos reunidos, Senhor, para aprendermos do Senhor. Nos ajude, nos dê sabedoria, nos dê graça, abre o nosso entendimento, Senhor. Precisamos cada vez mais de aprender e por isso estamos aqui. Abençoe, Senhor, a todos os que estão ouvindo e aqueles que vão entrar ainda nessa live, que seja abençoado pelas tuas mãos e cresça na tua palavra, pelo santo nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, nosso trimestre nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso. Então, a primeira lição é saudação aos destinatários, né? A segunda lição, sublimidade das bênçãos espirituais de Cristo. Terceira lição, eleição e predestinação. Quarta lição, iluminação espiritual do crente. Quinta lição, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Sexta lição, condição dos gentios em Deus, sem Deus. Sétima lição, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Oitava lição, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nona lição, o ministério da unidade revelada. Décima lição, a intercessão pelos Efésios. 11ª lição, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. 12ª, a conduta do crente em relação à família. 13ª lição e última, a batalha espiritual e as armas do crente, né? Então vamos estudar sobre isso. Você, se tiver alguma pergunta sobre o assunto, nós vamos lhe responder aqui pela live, viu? Pela live. Peço que você aí, os irmãos que estão vendo, compartilhe, por favor, compartilhe nos grupos da igreja, para que mais pessoas estejam aprendendo e acompanhando, né, dando continuidade à Escola Bíblica Dominical, que por enquanto vai ser dessa forma, vai ser por live. Então vamos lá, meus queridos irmãos, nós vamos entrar aqui, início, né, cartas aos Efésios, saudação aos destinatários, né? Então no textual diz assim: a vós a graça e paz da parte de Deus e de nosso Pai e da nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1:2. Verdade prática diz: Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a sua igreja de Cristo, né? Para a igreja de Cristo. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então nós que somos igreja de Cristo, essa carta é diretamente para nós como carta revelada de Deus, não é? Na leitura diária diz assim, Atos 9, 3-5, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. A leitura diária para terça-feira, a visita de Paulo a Éfeso por ocasião da terceira viagem missionária. Na quarta, o encontro de Paulo com os 12 discípulos em Éfeso, Atos 19, 5-7. Na quinta, Paulo prega durante 3 meses na sinagoga de Éfeso, em Atos 19, 8. Na sexta-feira, Paulo admoesta a igreja e lembra dos 3 anos de ministério em Éfeso, Atos dos Apóstolos 20, 28-31. No sábado, a prisão domiciliar do apóstolo em Roma serviu para que ele escrevesse a Epístola aos Efésios, Atos 28, verso 30. E para hoje, carta aos Efésios
e saudação aos destinatários, para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. Chame mais alguma pessoa para estar participando conosco, compartilhe o vídeo, coloque nos grupos e é bênção de Deus para a nossa vida. Estou esperando qualquer pergunta aí, nós vamos no decorrer da lição, eu e o irmão Tiago estarão ministrando, vou dar a primeira parte, a segunda parte fica com ele, e você tem a liberdade aí de perguntar para a gente crescer junto. Amém, meus irmãos? Vamos lá. A introdução diz assim, na leitura diária, né? Vamos para a leitura diária, você com a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 1. Abra a sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus e do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós vamos mudar agora para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, a partir do versículo 1. Acompanhe a leitura aí. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Então, aqui na leitura que nós fizemos, é a saudação de Paulo e também a chegada dele aqui em Atos dos Apóstolos 19, onde Paulo tem esse encontro com esses 12 discípulos que eram discípulos de João. Então, meus queridos irmãos, nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pela palavra e já continuamos com a lição. Nosso irmão evangelista Tiago vai estar orando, agradecendo a Deus pela palavra. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por essa palavra, qual foi lida. Senhor, nos dê entendimento, ilumina nossa mente, nosso entendimento, que o Senhor abençoe a cada um que está assistindo, Senhor, esta transmissão. Deus, dá entendimento ao nosso pastor que estará trazendo essa parte aí para nós, Senhor. Nos dá entendimento para poder sabermos conduzir de acordo com o que o Senhor tem para as nossas vidas. E assim, ó Pai, te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Jesus. Meus queridos, vamos para a introdução da lição. Você pode também baixar a lição pelo celular, viu? Você pode baixar a lição da Escola Bíblica pelo celular. Você procura, a lição é Lições Bíblicas, e você procura Igreja Eleita. Aí você automaticamente vai abrir e vai encontrar aí, viu? Vamos lá. Introdução. A Epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo, que ainda de rainha das epístolas. Então, essa é a importância dessa igreja. Ela é denominada pelos estudiosos como coroa das escrituras de Paulo, e também ainda a rainha das epístolas, né? Então, ela tem uma importância muito grande. Lembra daquele texto que diz assim: pela graça sois salvo, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Está escrito em Efésios, aquele texto que é muito falado. Ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Está em Efésios também, no capítulo 3, verso 20, né? Então, são muitas dádivas que tem aqui na carta dos Efésios,
e assim ela é denominada como coroa das Escrituras de Paulo. Então, há uma importância muito grande de estudarmos essa carta. Nessa lição, estamos na introdução. Aí, nela, na carta, né, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelada por meio de Cristo Jesus. Nessa lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola durante esse estudo. O conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então ela tem esses três objetivos: levar o aluno a adorar a Deus, adorar a Deus e a perfeição da vida cristã, né? São doutrinas que levam para esse fundamento, né? Doutrinas que levam à adoração a Deus e o aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Quem não precisa ser aperfeiçoado? Quem não precisa ser melhor? Quem não precisa melhorar? Então, nós que precisamos melhorar, vamos aprender aqui com a carta de Paulo aos Efésios. Vamos no capítulo 1, no verso 1, você pode ir acompanhando com a sua Bíblia aí, com a sua Bíblia aberta, na carta aos Efésios, viu? Eu estou vendo todos os irmãos aqui, os irmãos que quiserem perguntar qualquer coisa sobre a carta de Éfeso, nós vamos estar falando alguma coisa, viu? Estou acompanhando vocês também aqui, tá bom? A autoria, né? Quem escreveu essa carta com essa finalidade tão profícua para o povo de Deus, né? A autoria: conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, sem sombra de dúvida, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Sem sombra de dúvida, foi escrita por ele. Já no início já está dizendo: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele chamava Saulo, nome hebraico. E aí vai uma coisa bem interessante, irmãos. Vai uma coisa bem interessante aí sobre o nome de Paulo, né? Em Atos, ele se chamava Saulo, né? Se chamava Saulo. O nome hebraico é Saulo. Mas quem também era conhecido como Paulo. Em Atos 13, você vê falando agora sobre Paulo. E por que essa questão entre Saulo e Paulo? Aí, em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, né? Saul, ele é uma abreviação de Saulo, né? O primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo Paulo, a tribo de Benjamim, era a tribo de Paulo, né? Por isso foi colocado esse nome, Saulo nele, como uma homenagem a Saul. Aí já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano, porque o apóstolo Paulo ele tinha duas naturalidades. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Ele tinha duas naturalidades, tanto romana quanto judaica. Judaica, ele descendia de Benjamim, né? Ele tinha carta, né? Ele tinha carta de Roma, então ele tinha a outra naturalidade. E a sua naturalidade, a segunda, era romana, e o seu nome era Paulo, assim como ele era conhecido, né? Aí, a assinatura apostólica, nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo identifica como Paulo, né? Nas 13 cartas. Quais são elas? As 13 cartas. A paz do Senhor, irmã Joana, irmão Jailson, irmão Jimmy, irmã Eli, Deus abençoe a todos vocês, viu? Forte abraço. A assinatura apostólica, né? Então, as 13 cartas de Paulo, quais são elas? Né? Saiu aqui. Quais são elas? Começa de Romanos, são 13 cartas. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, aí Tito e Filemon. São as 13 cartas de Paulo, né? Inicia-se em Romanos e termina em Filemon.
né? Filemon. Então, você vê aí a importância dessa carta, e todas essas cartas, ele inicia com o seu nome, né? Aí tem a sua assinatura apostólica, né? A identidade apostólica, né? Escrita por Paulo. Nunca como Saulo, nunca ele escreveu como Saulo, mas sim como Paulo. Aí o autor, ele diz aqui, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, com certeza. Por quê? Porque o nome Saulo, ele trazia medo, ele trazia terror. Saulo, ele era um perseguidor de crentes, né? Ele perseguia a igreja, mas em Atos 9, ele se converte e agora ele se junta ao rebanho de Cristo, como disse Jesus, né? Ele agora saberia o que era ser perseguido, né? Por amor do nome do Senhor. Então, ele, segundo o autor aqui, a evangelização com o nome Paulo era mais propícia para os gentios. Por quê? Porque esse nome Paulo não trazia medo, já trazia um pensamento de convenção, de mudança, de transformação que fora dada pelo Senhor Jesus Cristo. O outro detalhe revelante é a reivindicação de sua autoria apostólica como uma ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido pelos homens. Então Paulo sempre tinha essa questão, ele sempre colocava essa ressalva, né? Sempre falava essa ressalva, escolhido por Deus. Então, nos dias atuais, também há uma necessidade muito grande de se entender isso, se é escolhido por Deus ou escolhido pelos homens, né? Há uma necessidade muito grande, exceto que aquele que é escolhido por Deus também, aquele que é escolhido por Deus, automaticamente ele é visto pelos homens. Quem é de nós que não reconhece a grandeza do ministério de Paulo? Quem é de nós que não reconhece, que não reconhecemos a grandeza, a ação de Deus através da vida de Paulo? Certo que muitos não reconheciam, né, a autoria, essa graça dele, mas às vezes por inveja ou por outro motivo, mas a maioria das pessoas, tanto que 13 cartas foi aceita no cânon sagrado com a autoria dele, porque ele tinha uma chamada de Deus. Deus chamou Paulo, homem que evangelizou a toda a Ásia Menor, ganhou muitas almas para o reino de Deus, tinha uma conduta irrepreensível, a chegar ao ponto de falar, sede meus imitadores. Então, Paulo, ele tinha uma autoridade espiritual sobre a sua vida, e com certeza chamado por Deus, Isso não, ele não era melhor do que os outros apóstolos. Os outros apóstolos também foram chamados por Deus e tiveram a sua vida espiritual trabalhada de uma forma extraordinária, usado por Deus de uma forma extraordinária. Ele não era melhor do que os outros apóstolos. Os outros apóstolos também foram homens que foram chamados por Deus e usados numa dimensão extraordinária. Foram os outros apóstolos, né? Os 12, né? Os 12 apóstolos. Então, ele sempre coloca isso, enfatiza isso. Por quê? Porque eles queriam, na verdade, existia uma divergência sobre o apostolado de Paulo. Existia uma divergência, porque algumas pessoas diziam que apóstolos só eram os 12. Então, Paulo não poderia entrar, né? Paulo não poderia entrar. Então, quando Paulo está dizendo aqui, ele está se defendendo também. Eu também sou apóstolo do Senhor Jesus, né? Então, esse era um ato de defesa do seu ministério. Vamos para o subtópico 3, uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma, né? Então, isso aqui é um fato bem relevante, que aí você vê a grandeza do apóstolo Paulo, né? A grandeza desse homem de Deus, que está em prisão, está preso, e ali escrever uma carta tão bela como essa, a carta aos Efésios, para consolação, edificação e crescimento da igreja. Aí você olha o nível desse homem de Deus, não é? Tem pessoas que hoje
deixa de ir para a igreja por conta de uma cara feia, né? Por uma conversa mal falada, por, sei lá, por qualquer motivo, até às vezes por conta de uma fofoca, né? E o apóstolo Paulo estava preso aqui, estava preso dentro de Roma, e não era por conta de uma pirraça dele, não era por conta de uma desavença dele, não, desobediência de forma nenhuma, não, mas é porque estava pregando o evangelho, né? A causa era Cristo, a causa não era própria, a causa não era pessoal, era de Cristo, mas ele era tão envolvido com Cristo que ele, mesmo preso por Cristo, a causa era dele, ele assumia a causa para ele. Então uma lição aí muito grande para a nossa vida nos dias atuais. Eu vou dizer uma coisa para você que está me ouvindo, né? E os que ainda vão ouvir, não existe motivo para você sair da igreja. Não existe motivo, existe desculpa. Existe desculpa. É uma desculpa que alguém acha para apoiar algo que já está dentro do coração dele. Mas não existe motivos. Não existe. O apóstolo Paulo estava preso aqui e continuava sendo crente, continuava servindo a Deus, dando exemplo, dando testemunho dentro da cadeia. Ele estava dando testemunho preso, escrevendo para o povo de Deus, preocupado com o rebanho, preocupado com o povo de Deus. Já pensou se fosse hoje, a gente fosse preso aí, qualquer um de nós, fôssemos presos por conta de Cristo, e aí, como ficaria a situação? Né? Será que a gente ia ficar murmurando, reclamando, cadê Deus que não está me vendo, que eu estou aqui nessa cadeia, né? O apóstolo Paulo estava mostrando a sua glória, e em Romanos ele diz assim, eu estou preso, mas a palavra ela é livre, a palavra ela é livre. Então tem que haver esse entendimento, meus irmãos, tem que haver esse entendimento de sofrer por causa de Cristo, porque nós não podemos sofrer por amor a Cristo, por servir a Cristo, seja qual for a situação. Quando Cristo ele falou assim, falando lá no Sermão do Monte, ele disse, quando vos injuriarem, vos perseguirem e disserem todo mal contra vós, ele diz, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão na terra, porque assim perseguiram os profetas. Se você é perseguido, se você foi perseguido ou está sendo perseguido, adore a Deus, adore a Deus. Perseguiram outros, perseguiram os profetas, perseguiram os apóstolos, perseguiram os cristãos da Idade Média, perseguiram os cristãos da Reforma, perseguiram os cristãos em todos os tempos. Então você não tem motivo para se entristecer, você tem motivo para se alegrar no Senhor, se a causa for Cristo, não pirraça, não falhas próprias, né? Se a causa for Cristo, se for por conta do Evangelho de Jesus. Então, ele se identifica como o prisioneiro de Cristo. Olha, em Efésios 3:1 ele diz, o prisioneiro de Cristo. Em Efésios 4:1 ele diz, o preso do Senhor. Em Efésios 6:20 ele diz, o embaixador em cadeias. Olha só, Paulo estava se gloriando aqui, se gloriando nas necessidades, se gloriando por estar preso. Você já pensou? Se gloriando nas adversidades. E acima de tudo, eu enfatizo, né? Acima de tudo eu enfatizo, a causa de Paulo era Cristo. Paulo não tinha roubado para estar aqui. Paulo não tinha desacatado ninguém. O problema dele era pregar o Evangelho, não era falhas pessoais, era pregar o Evangelho. Então há uma diferença grande. Quando eu sou injustiçado, ou teoricamente injustiçado por uma causa própria, por um erro, por uma falha minha, ou quando é uma perseguição pelo Evangelho. Paulo estava sendo perseguido pelo Evangelho. A causa de Paulo era Cristo, era pregar a palavra, era ensinar a palavra, e por isso era perseguido pelos judeus, pelos romanos. Paulo era perseguido, mas não era causa própria, não era falhas próprias, né? Se fosse falhas próprias, Paulo teria morrido rápido, né? Teria morrido rápido. A causa de Paulo, eu falo mais uma vez, a causa de Paulo era Cristo. Qual é a sua causa? Qual é a sua causa?
Qual é a sua causa principal? A sua causa principal tem que ser Cristo. Um verdadeiro cristão, a causa primordial dele é Cristo. Então, isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ele integra o rol das epístolas da prisão, redigida aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses e a Filemon. Então é importante aí ressaltar isso, que são conhecidas como as cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. São as cartas conhecidas como cartas da prisão, cartas de prisão. Então, por que conhecida como carta de prisão? Porque eles estavam presos, ou Paulo estava preso, né? Aí, ponto 4 aqui do primeiro tópico, a data que isso aconteceu. Que tempo foi esse que Paulo estava preso, que enviou a carta para Efésios, né? Para os Efésios. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias, a implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo estava em prisão domiciliar, né? Prisão domiciliar, por cerca de 2 anos. Aí você vê em Atos 28, versículo 30, mostrando aqui a forma que Paulo estava preso, entre o ano 60 e 62, aproximadamente. O ano 60 e 62 era onde o apóstolo Paulo estava preso em Roma e enviando essas cartas, aproximadamente, né? A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 a 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como o seu portador, né? Então, Paulo escrevia e quem entregava as cartas era Tíquico, né? Ele, ou Tito, né? Ele que levava as cartas, né? Ele era a pessoa, o mensageiro de Paulo, né? O portador das cartas era ele. Pegava as cartas da prisão e levava para as igrejas ou as comunidades, né? As comunidades. Vamos entrar, queridos, para o ponto 2, destinatário. Para quem foi enviada essa carta? Qual o povo? Então, redobre a atenção aí, que tem uns fatos importantes aqui. Quem tiver dúvida, qualquer dúvida aí, qualquer pergunta, pode mandar aí, que nós estamos aqui para tirar essas dúvidas aí. Qualquer pergunta sua aí, viu? Pode colocar aí, que eu estou vendo aqui. Estou vendo o irmão Éder Monteiro Aragão, né? Amém, pastor? Forte abraço, viu? Estou vendo todos os irmãos, a nossa irmã Glaucia Barbosa, Elaine, Alisson, Jailson. Estou vendo, nossa irmã Maria de Fátima. Então, meus queridos irmãos, qualquer pergunta aí, viu? Ou qualquer explanação, querendo completar alguma coisa, viu? Melhorar a fala nossa, coloque aí embaixo, viu? E é de utilidade, é bênção de Deus para a nossa vida, viu? Ponto 2, destinatários, né? Destinatário. A cidade de Éfeso, literalmente, né? A carta foi enviada literalmente para a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, o atual país da Turquia, né? Então, Éfeso hoje é a atual Turquia, é a Turquia hoje, né? Éfeso, não fala mais Éfeso hoje. Então, ela é a Turquia, a atual Turquia. Era uma cidade litorânea, ela estava próximo ao mar, do mar Egeu, né? Cuja porta desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Então, era uma cidade muito moderna para os dias daquela época, né? Porque a sua rua principal era feita toda de mármore. Já pensou? Uma rua feita de mármore, no centro da cidade, feita de mármore, é uma coisa muito esplendorosa, né? Então, porque era uma cidade forte, o comércio de Éfeso
era muito grande, era um centro comercial, e Paulo se utilizou desse centro comercial para pregar o evangelho, que era uma forma de expandir o evangelho, numa área que muitos habitantes, povos, diferentes povos, iriam ir ali naquele lugar. Então foi uma estratégia de Paulo pregar o evangelho dentro de Éfeso. Então aí, né, vai também uma dica para a igreja, né? O evangelho ele tem que ser pregado com sabedoria, com estratégia. Tem que ter estratégia de Deus, né? Paulo usou essa estratégia na época, pregar no centro comercial, porque quem saísse daí iria para outro lugar, iria com Cristo, iria com o Senhor, e iriam pregar a palavra para outras pessoas também, né? Então, isso aí era a forma da igreja, ou da cidade de Éfeso, né? Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes, né? Então, aqui para nós, 500 mil habitantes, então era uma cidade muito grande. Nós vemos a cidade de Campina Grande aqui, é uma cidade grande, um porte bom, né? E essa cidade nossa, Campina Grande, ela tem cerca de 500 habitantes, 500, né? Campina Grande, 500 mil, né? Então, um tamanho aqui de Éfeso, né? Tamanho de Éfeso. Mas nós estamos falando aqui do tempo de Cristo, não dos dias atuais, não é? Então, no tempo de Cristo aqui, já imaginou? Você vê que as cidades estão sendo habitadas, né? Crescendo. Nos últimos dias, a população hoje, a população mundial, não tem comparação com a população mundial daquela época. Então, uma cidade com 500 mil habitantes naquela época, aproximadamente o tamanho de Campina Grande, era uma mega cidade, né? Como diz aqui, uma metrópole, né? Porque não existia cidade com essa população naquela época. Tinha maior anfiteatro do mundo, com a capacidade para 25 mil espectadores, né? Paulo ele pregou dentro desse anfiteatro, né? Ele pregou aqui dentro com que cabia cerca de 25 mil. Até hoje, se você pesquisar em Éfeso, ele tem as ruínas desse anfiteatro, né? Era um grande teatro, né? Um grande teatro, e Paulo ministrou dentro desse teatro para os cidadãos atenienses, na hora que ele julgado, na hora que ele foi ser julgado, né? Porque ele pregava lá a palavra, então disseram que ele perturbava os cidadãos atenienses, então, e pregava contra Diana, né? Onde Paulo mostra o Deus desconhecido, né? O Deus desconhecido. Paulo falou: eu prego sobre o Deus desconhecido, que um dos filósofos de vocês falaram dele. Então ele estava falando sobre um dos filósofos um dos filósofos de Atenas, né? Que era Arpimedes. Arpimedes, você pode estudar sobre ele. Era um grande filósofo que ele não acreditava nos deuses de Atenas, Diana, Zeus e outros tantos. Ele acreditava num Deus, num Criador do universo, mas ele era invisível, né? Então, o próprio Paulo citou um texto deles, de Arpimedes, em Atos dos Apóstolos. Ele diz que um dos seus escritores filósofos falaram que nós cremos e respiramos através de um Deus desconhecido. Então, aí Paulo disse: eu prego sobre esse Deus, o Deus desconhecido. Foi onde Paulo estava pregando, nesse cenário aqui, que cabia aproximadamente 25 mil pessoas, né? Um grande teatro. Próximo dali ficava o estádio com a pista corrida e a arena, onde ocorriam umas lutas entre os animais selvagens, né? Como também entre os homens e animais. Então aqui era a arena dos gladiadores. Não sei se você já viu aquele filme Gladiador, né? Ele retrata muito sobre esse momento da época, né? Era comum, não só em Éfeso, mas em outras cidades também, ter as arenas de gladiadores. Depois ela serviu para martírio
cristãos, né? Serviu para martírio de cristão, foi feito assim em Atos 8. Atos 8 fala da morte de Tiago. Tiago foi morto dentro dessa situação, só que aí já não aqui não em Roma, mas em Jerusalém, né? Ele foi morto dentro dessa situação pelas mãos do rei Herodes. Aí vamos agora para religiosidade em Éfeso. Como era a religiosidade em Éfeso? A cidade obrigava o templo de Artemis, né? Então a religião predominante aqui era uma religião pagã. Eles adoravam a Artemis ou Diana, a deusa da fertilidade, né? E construído em mármore. O edifício, o lugar de adoração, o templo de Diana, foi construído em mármore. A economia da cidade dependia das milhares de turistas que visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nicho de prata vendido nos templos, né? Razão pela qual seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria, né? Paulo pregou contra a idolatria. Hoje em dia, as pessoas acham que isso é incômodo, pregar sobre idolatria, mas idolatria é idolatria. Qualquer coisa que adore a não ser Deus é idolatria. Quem adora Maria é idólatra, quem adora Pedro é idólatra, quem adora Paulo é idólatra, quem adora João é idólatra, quem adora as imagens de escultura é idólatra, quem adora o diabo é idólatra. Seja quem for, uma pessoa, um ídolo desse aí famoso, vou citar alguns aí, Roberto Carlos, Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, são ídolos também da atualidade. Diga aí, Tiago, da atualidade. Wesley Safadão, Xande dos Aviões, e tem muito mais aí, viu? Que são adorados, pessoas veneram, adoram ele, se prostram. Então, isso é pecado. Isso é pecado. Era a pregação de Paulo. Era a pregação de Paulo, que era pecado adorar qualquer coisa. Nós temos que adorar a Deus, meus irmãos. Queridos, a adoração, ela bíblica, se você tiver outra linha de pensamento, se você levar por outro horizonte, como as pessoas adoram Buda, adore. Isso aí é seu pensamento, sua vontade, adore. Mas biblicamente você está errado. A Bíblia só ensina nós adorarmos a Deus. E você olha que isso é uma estratégia do diabo. Em Mateus 4, em Lucas 4, você vê o diabo falando para Jesus: olha, eu te dou tudo se tu se prostrar a mim e me adorar. Jesus olhou para ele e falou: adorar somente a Deus. Então, se você vive por Jesus, se você vive para Jesus, se você quer agradar a Jesus, só adore a Deus. Consideração, nós temos que considerar Maria, Buda. Por que não considerar Buda? Um homem com a intelectualidade tão alta, com ensinamentos tão bons, temos que considerar. Temos que considerar Maomé, até aquele rapaz daqui da Bahia, Chico Xavier. Por que não considerar aquele homem? Por que não considerar aquele homem? Homem de testemunho. Agora, quando parte para servir a Deus, aí a história é diferente. Se ele servia a Deus, com certeza não invocava espíritos que não era o Espírito de Deus, tinha adivinhações. A adivinhação, biblicamente, é totalmente enganoso, é totalmente contrário, é totalmente abominável à vontade do Senhor. Mas considerá-lo, com certeza, se você olhar a história de Chico Xavier, você vai ver que era um homem que respeitava os outros. Eu conheço uma história dele que ele pegou algumas prostitutas, que estavam na rua, que estavam sem comida, elas não tinham alimento, não tinham teto, ele colocou para dentro de casa e tomou conta daquelas prostitutas. Já pensou, irmão Tiago? Já pensou? Então, não considerar um homem desse? Considerar, com certeza considerar. Agora, se servia na palavra do Senhor, não servia. Infelizmente, não servia. Então, queridos, nós temos que entender isso. Nós não podemos... que adoram
Tem muitos que adoram essas pessoas, né? Tem muitos que adoram, exatamente. Você vê aquele outro lá, só que aquele outro ali é mais para bagunça do que para algo desse tipo, né? Aquele Henry Cristo, né? Aquele coitado, meu Deus, só vai passando vergonha por aí. Tem seguidores. Tem seguidores. E tem pessoas que adoram ele como Deus, né? Eu vi ele no Danilo Gentili. Então ele estava lá, uma entrevista com o Danilo Gentili. Aí ele disse, Danilo Gentili falou para ele, vamos tomar vinho? Aí ele disse, um pouco de vinho não faz mal, vamos tomar. Aí Danilo Gentili pegou um copo, uma taça de vinho e colocou para ele uma taça de água. Aí ele, quando ele olhou para Danilo Gentili, ele fez um assim cadê o vinho, né? Aí Danilo Gentili falou, o meu está aqui, agora o seu você aí que resolve, né? Porque se ele fosse Jesus, ele transformava a água em vinho naturalmente, assim como Jesus fez em Caná da Galileia. Então ele ficou tapeando ali, tapeou, né? Porque não é Deus, não é Deus. Maria também não era Deus. Ela tinha uma importância, a importância de Maria, algo extraordinário. Que coisa grande. O anjo olhou para Maria e falou, bem-aventurada és tu entre as mulheres. Isabel, da mesma forma. Agora, só que ela não é digna de adoração. Você não vê em momento nenhum a Bíblia mandar adorar Maria, adorar Pedro, adorar Paulo, de forma nenhuma. Elas mandam adorar a Deus, somente a Deus. Aí vem também a adoração dos anjos, né? Você lembra quando a gente era ensinado aí pela Igreja Católica, a gente ensinado a orar rezar o anjo da guarda, lembra? Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, que a quem me confiou, piedade. Então isso aí é extremamente errado, errôneo segundo as Escrituras. Em Apocalipse, no livro de Apocalipse, está dizendo que o apóstolo João, por receber tantas revelações, o anjo qual mostrava a ele as revelações, ele se prostrou diante do anjo. Quando ele se prostra diante do anjo, o apóstolo João, quando ele se prostra se ajoelha diante do anjo, o anjo disse assim, não faças tal, não faça tal coisa, adorar somente a Deus. A adoração é só a Deus. Maria teve um papel importante, muito importante. O apóstolo Paulo, que nós estamos estudando aqui, papel importante, de suma importância. Na Ásia Menor, pregou em todos os lugares, mas a adoração somente a Deus. Era o que Paulo pregava em Atenas e isso incomodava. Só para concluir aqui, né, nessa questão da religiosidade em Éfeso, vale ressaltar, pastor, também que esse templo de Artemis, ele é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Né? Só para informação dos nossos alunos. E por que o pessoal criticaram Paulo? Né? Porque quando Paulo pregava, o pessoal se convertia. E quando nós se convertemos, de fato, as escamas caem dos nossos olhos. E aí quando se fala de idolatria, Paulo pregava que o pessoal aceitava Cristo como seu Salvador, abandonavam a prática da idolatria e isso era a fonte de renda daquela cidade, né? E aí por isso que o pessoal queriam tirar Paulo de lá de todas as maneiras para Paulo não estar pregando lá, né, pastor? Só para... E ali esse tempo tinha uma importância muito grande. Então quando Paulo pregava e as pessoas se convertiam, então o que acontecia? O comércio caía. O comércio dele caía, como na Igreja Católica. Uma imagenzinha assim, ó, de Aparecida, desse tamanho aqui, mais ou menos 40 centímetros, é R$180. R$180. Você já pensou? É uma imagem desse tamanho aqui, ó, que a imagem não faz nada. Livro dos Salmos 115, ela não fala, não vê, não toca, não abençoa, não faz nada. E o povo diz que ali é uma figura dos tempos antigos. Não é figura. Quem é que tem uma foto de Pedro, de Paulo? Quem é que tem? Ninguém tem. Ninguém sabe como era o seu rosto, ninguém sabe como era. Porque naquele tempo não tinha essa tecnologia. Não tinha. Então eles inventaram. Se você observar, todas aquelas imagens são bonitas. Você já viu Maria, que Maria é bonita? Pensa numa mulher bonita, é Maria. Jesus de olho azul, cabelo comprido. Aonde que um judeu tem olho azul?
Aonde que o judeu tem olho azul? Então o povo vive ainda nesse engano e nesse comércio, né? Questão de comércio, de ganhar dinheiro. E aqui estava aqui o problema dos cidadãos atenienses. Esse templo de Diana, ele tinha 120 colunas, né? Era colunas que mediam aproximadamente 18 metros. Então era de um lado e do outro, 60 colunas de cada lado. Então era algo esplendoroso. Quem chegava ali, quem via, era algo tremendo. E feito ainda, tudo feito de mármore, de cerâmica. Você já pensou? Hoje, fazer uma coluna de mármore, nos dias de hoje, a dificuldade, a impossibilidade que temos, imagine naqueles dias. Imagine naqueles dias, nos tempos de Jesus. Então, queridos, fica aí a dica para todos nós, a adoração somente a Deus. E quando se fala em adoração a Deus, incomoda. As pessoas querem adorar. Tem pessoas que adoram até a si mesmo, adoram o seu próprio corpo, vivem para o seu corpo, para o seu bel prazer, né? Mas a adoração, ela tem que ser somente para Deus. Não é que nós não devemos nos cuidar, mas adorar somente a Deus. Vamos lá. A igreja em Éfeso, acho que por aqui eu paro, né? A igreja em Éfeso, aí eu deixo aqui, Tiago, o saudação da epístola e o resto lá do tópico 3. A igreja de Éfeso, Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Então aqui é taxativo, né? Está em Atos 20, 31. Paulo evangelizou durante 3 anos lá em Éfeso. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Paulo, ele evangelizava também na sinagoga. É interessante a história da sinagoga, que a sinagoga era como um mini templo, né? Um lugar de adoração, que ele se reunia todos os sábados. Esse costume veio desde o tempo do imperador 300, Antíoco Epifânio. Então Antíoco Epifânio, ele blasfemou o templo do Senhor, fez uma arruaça grande, aí veio a revolta dos Macabeus. Na revolta dos Macabeus foi onde iniciou essa questão das sinagogas, que era o lugar onde eles se reuniam para aprender do Senhor, ouvir a palavra de Deus, ouvir a Torá. E isso você vê no Novo Testamento, lá em Lucas 4,16, você vê Jesus entrando na sinagoga, você vê Jesus indo na sinagoga nos sábados, você vê o apóstolo Paulo aqui também. Então eles ensinavam nas sinagogas, e essa sinagoga veio desde o tempo de Judas Macabeu. Não é o Judas Iscariote, nem o Judas irmão de Jesus, é um Judas que veio bem antes, né? Bem antes aí. Vamos lá. Voltou-se para os gentios pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Então aí a autoridade de Paulo, né? Expulsando demônio e curando enfermo com lenço, né? Já pensou? A autoridade que esse homem tinha. Paulo estava ocupado numa reunião, e dentro dessa reunião chamaram Paulo. Vamos, Paulo, vamos, tem alguém endemoniado. Paulo tirou apenas o lenço do bolso e deu a essa pessoa, e foram lá, o demônio foi expulso e as pessoas foram curadas. Os milagres acontecem ainda hoje, meus irmãos. A diferença aí é o crer. Se você crê, você vai ver. O problema é que a incredulidade é tão grande nos dias atuais. As pessoas se inclinam para o pecado, para o erro, para a desordem moral, né? Mas quando se inclinamos para Deus, entendemos que Deus pode, então nós vemos um Deus de milagres, um Deus que realiza milagres. O importante aqui não era a fé de Paulo, não era a autoridade de Paulo, não era o lenço de Paulo, era a fé do povo. O povo cria, e nós temos que crer na palavra de Deus. Então, grandes líderes de igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila.
Timóteo também foi designado para pastorear aquela cidade, tá? Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 3, e segundo Irineu, é um escritor, né? Do ano 300 a 202 depois de Cristo, 130 a 202, bispo grego do primeiro século. O apóstolo João também liderou a igreja. Então era uma igreja que ela era muito bem doutrinada. E se você olhar aqui, como falando no apóstolo João, que doutrinou essa igreja também, ela recebe a carta lá do Apocalipse, na revelação das sete igrejas da Ásia, né? Onde Jesus fala para as 7 igrejas da Ásia, ela é direcionada como a primeira igreja, a qual João escreve, a igreja de Éfeso. Então, essa igreja era muito bem doutrinada, muito bem ensinada pelos apóstolos. Passou homens de uma patente alta, como João, como Apolo, Timóteo, né? Grandes homens de Deus doutrinaram essa igreja, e eles com certeza cresceram muito, muito mesmo. A paz do Senhor, irmã Graça, Deus abençoe, irmã Josenilda, glória a Jesus. É a palavra de Deus, irmã Josenilda, é poderosa mesmo, viu? Deus abençoe, irmã Socorro. Vamos continuar agora, meus queridos, com o nosso irmão evangelista Tiago. Eu vou me afastar aqui um pouquinho. Fica à vontade, pastor, aí. Não vai precisar, não. Amém. Aqui. Muito bem. E qualquer pergunta aí... Manda as perguntas, meus irmãos. A gente está aqui para tanto tirar as dúvidas, como aprender também com vocês, né? Vamos dar continuidade aqui, né? No subtópico 4, saudação epistolar, né? A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo, né? Quem são esses santos, irmãos? Esses santos, nos dias de hoje, somos nós, que fazemos a vontade do Senhor, né? Que abandonamos a vida do pecado, a prática do pecado, e buscamos fazer a vontade de Deus. Quando ele direcionou naquela época, foi para os irmãos em Cristo dele, a todos aqueles a qual faziam a vontade do Senhor, que abandonavam suas idolatrias, como nós já estudamos aqui com o nosso pastor, nosso dirigente evangelista Elton, né? E hoje somos nós, não é os santos ao qual é pregado por aí, né? De imagem de escultura, até porque o Senhor, ele abomina essas imagens, né? Vamos dar continuidade aqui. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus, né? Temos uma referência na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, né? Paulo cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra um favor imerecido de Deus, né? Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, né? Destinada aos cristãos de maioria gentílica, dos gentis, das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região, né? Como foi falado, com mais de 500 mil habitantes, né? Com um anfiteatro que cabia 25 mil pessoas, com uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Artemis, como o nosso pastor Elton aqui já falou, né? E aqui eu gostaria de frisar a palavra que Paulo usava para cumprimentar os seus irmãos, né? Graça e paz. Porque quando ele vem falar isso aqui, graça é um motivo, né, da nossa salvação. O motivo da nossa salvação é a graça, né? Eu até marquei um versículo aqui. Eu queria que os irmãos aí com a Bíblia abrissem a vossa Bíblia em Éfeso, capítulo 2, no verso 8 e no verso 9, né? Nós estamos falando de graça, salvação, né? Vamos bem rápido aqui para os irmãos entenderem quando Paulo está falando de graça. Éfeso,
2. Aqui, mais rápido, muito obrigado. 8 e o 9. Ele diz assim, ó, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí o 9 diz assim, ó, não vem de obras para que ninguém se glorie, né? Muito obrigado. Quando Paulo dá essa graça, ele vem falar isso aí, porque esse é o motivo da nossa salvação. O senhor quer fazer alguma graça? E quando ele fala da paz, né? É a paz que Deus nos oferece. Certo? Nós temos a graça como motivo da nossa salvação e temos a paz como o resultado, certo? E nós temos alguns tipos de paz, né? Vou citar 3 em específico, né? Eu já deixei até separado aqui. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, verso 27, diz assim, ó, e deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Por que Jesus não dá a paz como o mundo dá? Porque existe um tipo de paz que o mundo dá. É uma paz momentânea. É uma paz que aparentemente ela está ali na abundância. Mas porém, podemos citar aí essa questão do coronavírus. Estava uma paz, né, pastor? Momentânea, uma paz ao qual o mundo achava que estava tudo certo. Veio o carnaval, todo mundo alegre. Na paz que o mundo oferece. E de repente entrou o vírus. A paz acabou. A paz acabou. Paz momentânea. E o Senhor está dizendo aqui, ó, não vos dou como o mundo dá. Né? Pronto, temos outro tipo de paz. Romanos, capítulo 5, verso 1, que diz assim, ó, sendo, pois, justificados pela fé, que é o resultado, né? Que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas temos a certeza que alcançaremos, né? Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós temos paz diretamente com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda temos outra paz que encontras em Filipenses, que é a carta paulina, capítulo 4, verso 7, que é uma paz diferente de todas essas pazes. Atenção, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Que paz é essa, irmãos? Nós não entendemos, porque ela é a paz de Deus. Se o homem procurar entender que paz é essa, ele fica doido. É uma paz... Não é natural. Não é natural. Né? Então, fica aí, né, para os... Irmã Socorro, tá? Irmã Socorro, a lição dos jovens vai ser a mesma lição dos adultos, viu? É a mesma lição. Esse trimestre é a mesma lição. E a paz do Senhor aí para o irmão Wellington, viu? Irmã Nene, Deus abençoe vocês, viu? Forte abraço. Irmã Maria das Graças também. Irmã Socorro, só complementando o que o pastor falou, eu coloquei lá no grupo, no nosso grupo da EBD, que vai ser o mesmo assunto da aula, os jovens e os adultos. Nesse trimestre, provavelmente os demais trimestres também, por hora, será assim, tá? Vamos dar continuidade. E a Bíblia ainda fala da paz, né? 14, 12 de Hebreus, né? 12, 14. 12, 14. Seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Senhor. Então, a paz com todos é diferente, né? É a paz entre irmãos, né? Não é a paz de Deus. Não. É a paz entre irmãos. Não temos que ter. E o apóstolo João, ele escreve na primeira carta dele, no capítulo 1, primeira carta, capítulo 1, verso 7. Ele diz, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos paz uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Né? Então, temos paz uns com os outros, né? E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A paz entre irmãos. Então, nós devemos ter essa paz, é a paz, mas acima de tudo, temos a paz de Deus. Nos momentos de adversidade, o coronavírus está aí, né? Matando um bocado de gente de preocupação. Mas quem tem Deus na vida, né? Ele não está dormindo preocupado com esse negócio, não.
vendo aquelas bolinhas verdes voando dentro de casa, de forma nenhuma. Ele tem Deus, o Senhor é nosso refúgio, fortaleza, socorro presente na hora da angústia, porque não temerei, mesmo que os montes se transportem para os meios dos mares, e as águas rugem e se perturbem a um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper amanhã. Então Deus está conosco, temos paz. Em nome de Jesus. E também, irmãos, essa questão aí, nós temos que entender, só concluindo a questão do coronavírus, né? É um vírus que veio, que se tornou pandemia porque causa pânico, só que ele não tem esse poder todo ao qual outros vírus têm. Só que o alarde foi tanto, né? O pânico é tanto que a imunidade vai baixar, né? E a imunidade baixando, você está propício a isso. Só que eu quero dizer para você o seguinte: Paulo disse assim, ó, morrer para mim é viver, e viver para mim é lucro. Né? Se nós morremos hoje, nós temos a certeza da nossa salvação. Agora, se nós não temos certeza da nossa salvação, realmente é um motivo de nós estarmos preocupados, pastor. Se nós não temos certeza que estamos salvos, aí sim nós estamos preocupados. Porque se nós temos certeza, irmão, se nós partimos hoje para a glória, nós vamos estar com o Senhor. E a morte para quem serve a Cristo não é perca, é ganho. É ganho. É ganho, porque a gente vai sair, ninguém, você já viu alguém querer sair de um lugar ruim para um lugar bom e achar ruim? Não vai, não acha. Não é? Alguém está num lugar ruim, aqui não é um lugar ruim, o céu não é um lugar bom, então a gente vai para um lugar bom. Se a gente morrer, não tem por que se preocupar, não tem que se preocupar. O apóstolo Paulo ele falou, o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. O morrer para o crente é lucro, irmão. A gente não pode estar aperreado com essas coisas não. Passa-se tudo, a terra e o céu passa, só que não passa é a palavra. Quem tem Cristo, e tem mais uma coisa, viu? Você que está me ouvindo aí, e os que não estão me ouvindo também vai morrer. Você sabia? Pelo coronavírus, ou por uma epidemia, outra epidemia, ou pelo um problema de saúde cardíaco, respiratório. Vai chegar um momento que a gente vai morrer. Agora, acima de tudo, a certeza que temos é que Cristo está conosco, como Paulo disse em Romanos 6, a partir do versículo 1. Se estamos certos que fomos sepultados com Cristo, também ressuscitaremos com Cristo. Então, queridos, nós não podemos, temos que, nem eu sempre falo, temos que ter os cuidados com certeza. Agora, nós perdemos a cabeça, estamos para morrer, porque isso está acontecendo. Não, deixe isso para o mundo, deixe isso para quem não tem Deus. Nós temos esperança e a nossa esperança é Cristo. Tem mais uma coisa, eu digo que esse vírus é o vírus revelador, viu? Ele revelou muito crente aí, muito crente frouxo, muito crente. Os crentes com medo do resfriado, eu não estou aguentando, eu não consigo acreditar. Mas mata, a H1N1 mata, a dengue mata, os carros na rua mata, o diabo mata, rouba. E se não for Deus, como diz o salmista, se não for o Senhor que tivesse sido por nós, os nossos inimigos teriam nos engolido vivo. Então, queridos, é a mão de Deus sobre a nossa vida, nos livra desse vírus, nos livra da H1N1, nos livrou da zika chikungunya que passou esses dias atrás, nos livra de todo mal, Então não se preocupe, tenha paz. A paz de Deus tem que entrar no teu lar, na tua família, na tua casa. Como disse o apóstolo Paulo, é a paz que excede todo o entendimento. Porque no momento que o povo está batendo a cabeça doido por aí, a gente tem paz. A gente consegue rir, consegue se alegrar, como eu estou aqui alegre nessa manhã, junto com vocês. Viu? E eu estou alegre por quê? Porque Cristo está comigo, Cristo está com você, dentro da sua casa agora, e a palavra de Deus aí sendo pregada dentro da sua casa é bênção para a sua vida. Amém. Pastor, né? Nossa irmã Micilene está nos acompanhando. Irmã Micilene, irmã Miriam, Samuel. Né? Continue, compartilhe, irmã, irmã Cleide também, viu? Para alcançar mais almas, para alcançar mais pessoas. Procure mais gente aí, irmão, para a gente dar essa injeção aí de Jesus na vida desse povo, viu? O povo está precisando de uma injeção moderna aí, eu já tenho ela já. A NASA não descobriu ainda, eu tenho. Amém. Eu tenho aqui no ligeiro, viu? No ligeiro. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quando ele pega pelas veias, sai dor de cabeça, enxaqueca, câncer, sai doença, tudo desaparece, e a pessoa fica bom e fica dando glória a Deus, ainda faz culto de ações de graça, viu? Então, não se preocupe não, você não está recebendo essa injeção aí,
de Jesus, então vá passando ela para outras pessoas também. Diga para alguém: ei, Jesus, rapaz, é maior do que essas doencinhas por aí, que nem diz o nosso presidente, isso é uma gripezinha. Nosso presidente é um homem de muita fé. Inclusive, viu, nós estamos em jejum pelo nosso Brasil. Esteja também em jejum. Eu não estava, não vi, faça agora. A partir de agora, ainda é 11 horas, você prolonga mais um pouquinho. Você ia até meio-dia, vai até uma hora, entre no jejum, para Deus dar um baixa nessa doença, nessa calamidade sobre o nosso país, viu? Deus abençoe. E nunca na história do nosso país, um presidente pediu para a nação fazer um jejum em prol de algo. Foi necessário o Senhor parar o mundo para que todos entendessem que Deus é Deus, e Deus levantar um homem lá, um presidente, e pedir à nação para clamar. Assim como o rei de Nínive fez, pastor, colocou todos para ficar em jejum e Deus salvou aquela cidade de Nínive. Assim como Esther, né, intercedeu juntamente ao rei Assuero em prol do seu povo, e Deus concedeu vitória. E eu creio, irmão, fielmente e firmemente que o Senhor vai nos conceder vitória também, né, E o Brasil todo está em jejum, viu? Está os evangélicos, está os católicos, está os espíritas, os macumbeiros, porque só quem pode livrar isso é Deus. O Deus da macumba não livra não, sabia? O Deus da macumba ele bota a doença, agora não tira. Ele bota a doença, agora só quem tira é Jesus. Só quem tem o poder de tirar essa epidemia do Brasil se chama Jesus. Jesus é tão grande que essa epidemia não tem vacina. É verdade. Não tem vacina. E qual é a vacina? A vacina é crer em Deus. Creia em Deus. Você que está aí em casa, crê em Deus. Ore pela sua casa. Chame Jesus para dentro da sua casa. Eu estava conversando, Tiago, e eu dizendo para os irmãos, será que Jesus, irmão, me diga aí, vocês que estão aí me ouvindo, e irmão Tiago, tem outros irmãos aqui também, me diga uma coisa: se Jesus tivesse hoje na terra, Jesus ia ficar escondido dentro de casa? Não. Eu queria ver essa cena: Jesus, o apóstolo Paulo, eu queria ver também o Pedro, queria ver João Batista, tudo. Não, peraí, que é isso, irmão? Nós temos Jesus na nossa vida, nenhum mal te sucederá. Nenhum mal te sucederá. Nós temos que crer em Deus. Não tem vacina, mas tem cura. Não tem vacina pelo homem, mas tem cura que tem Jesus cura. Eu estava conversando com a irmã, ela estava muito perturbada, e ela disse ela pedindo para mim orar por ela, que ela estava muito perturbada. Então, eu disse para ela: tu crê na Bíblia? Ela disse: creio. Tu é crente? Ela disse: sou. Tu é de verdade? Ela disse: sou. Tu crê na Bíblia? Eu disse: então, minha querida, o Salmo 91 serve para ti? Ela disse: serve. O 46 serve. O Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, serve para tu? Ela disse: serve. Eu disse: então fica tranquila que essa peste não vai chegar na tua casa não. Descansa no Senhor. Essa peste é para o Egito, irmão. Essa peste é para o Egito. Lembra das 10 pragas lá? O povo entraram para dentro de casa. Não entraram lá, que o povo tem aquela maior bobagem. E as outras 9 que estavam matando? A tuberculose que estava lá. Jesus mandou entrar para dentro de casa? Jesus mandou entrar para dentro de casa porque era meia-noite. Meia-noite não é hora de ninguém estar no meio da rua, não. Quem está meia-noite no meio da rua é desocupado. Ou se não é polícia. Não, a gente não é polícia, né? E naquele tempo também não tinha. Então, Jesus mandou o povo entrar para dentro de casa. E foi uma noite só, viu? Foi uma noite só. E tem mais uma coisa: Jesus não mandou ninguém entrar para dentro de casa, não. Jesus não mandou ninguém entrar para dentro de casa, não. Temos que ter fé em Deus, irmão. Aquela casa ali, tanta casa, Tiago, como o cordeiro, era simbólico. O cordeiro, quem era o cordeiro? Quem era? Jesus. Escreva aí, irmão, quem era o cordeiro? Quem é o cordeiro? Lembra, João Batista falou, capítulo 3, versículo 8 do livro de Mateus. O João Batista, quando avistou ele, olhou assim e disse: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro é Jesus. Não é o cordeiro, não é Jesus? Não é? O cordeiro. E a casa? A casa representa quem? A casa representa a mim. A casa representa você que está aí. O sangue do cordeiro é sobre a sua vida. Quando o demônio que vem com esse vírus aí chegar perto da sua casa, ele vai voar para o outro lado. Ele vai correr para o outro lado. Por quê? Porque o sangue de Jesus é sobre a sua vida. Se você for crente na pessoa de Jesus, esse mal não vai chegar na sua vida, não. Descanse no Senhor, descanse em Deus. Amém, meus irmãos? Vamos dar continuidade aqui, já vamos concluir, né? Estamos no terceiro tópico: propósito e mensagem. Vamos saber o propósito da carta de Éfeso e a sua mensagem.
Primeiro subtópico, né? Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Diferentemente de outras cartas, né, que Paulo vem abordando, por exemplo, primeira carta e a segunda carta aos Coríntios, ele vai lá e manda carta para abordar temas que estão acontecendo lá, provavelmente diferente do que aconteceu em Éfeso, né, que é o propósito. Éfeso, irmãos, né, tem 6 capítulos, todos sabem, mas não custa nada reforçar. Para aprofundar mais, tem 155 versículos, né? Onde os 3 primeiros capítulos você vai ver uma mensagem sobre doutrina, né? O nosso pastor está aqui, nosso dirigente está aqui, pode nos falar isso. E os 3 últimos capítulos vai falar sobre a prática. Os 3 primeiros, doutrina, os 3 últimos, praticar aquilo que aprendemos, né? Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam as religiões de mistérios, né? E magia que, mais que agora, se reunia com os santos de Éfeso. Não por ocasião, o apóstolo Paulo mostrava àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Não era só em Éfeso que Cristo estava no controle. Como vimos um pouco antes, que quando Paulo pregava, a idolatria, né, caía, e assim como a idolatria caía, o comércio também caía, e isso foi um dos motivos ao qual muitos quiseram pegar Paulo lá, né, Paulo preso, escreveu as cartas aí. E como era religião de mistério, irmão, Paulo pregava os mistérios de Deus, né? Aí eu separei aqui para a nossa meditação, Colossenses capítulo 2, no seu verso 1, né? E no verso 3, que diz assim, ó, o 1 diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós. Paulo combatia, né, pelo povo de Deus, pelos irmãos e pelos que estão na Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Não viram Paulo. Porém, Paulo está dizendo assim, ó, em que estão escondidos. Não é um mistério de Deus? É um mistério, está escondido. Todos os tesouros da sabedoria e ciência. Paulo estava levando uma mensagem do Senhor para esse povo, né? Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado de imoralidade e bebedeira, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Transformação, né? Transformação. 2 Coríntios, capítulo 5, 17, né? Que quando aceitou Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo, irmãos. Tudo se faz novo quando nós aceitamos ao Senhor. Por quê, irmão? Porque as escamas caem de nossos olhos, e aquilo que nós fazemos de errado, nós deixamos para trás, né? Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e os gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Esse destaque-se aqui, irmãos, é a unidade e a paz entre judeus e gentios. É muito interessante, porque o Senhor, ele veio para unificar, para unir os povos, para levar todos a um mesmo caminho. Porque Deus não deu seu único filho, o seu filho unigênito, para morrer, para todos aqueles que nele crê. Então, isso é um plano de salvação, né? Antes, no Antigo Testamento, Deus tratava o povo judeu como seu único povo, como uma única nação. Porém, quando Jesus veio para o seu povo rejeitaram ele, né? Ele foi colocado por pedra, né, angular, pedra de esquina, e o povo rejeitou, o seu próprio povo rejeitou. É como se ele viesse aqui para o ligeiro e o ligeiro abandonou ele, o ligeiro não quis ele. Ele veio para os judeus não quis, nós abraçamos a causa. Por quê? Porque ele pregou, ele foi e pregou, e hoje nós alcançamos a sua graça imerecida, porque nós não merecemos, mas ele nos agraciou com isso, né? O Salmo, né, 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Nós temos que viver em união, irmãos. Não temos que viver degladiando uns com os outros, não. Onde nós vimos aí na mídia agora pastores discutindo, né?
um brigando com o outro, mostrando, querendo ferir a integridade um do outro. Nós não estamos nesse momento. Nós temos que orar pela nossa nação, orar pelos nossos irmãos em comum acordo, estar em unidade, né? Unânimes, temos que ser unânimes. Vamos lá, dando continuidade aqui. Sobre essas primícias, então podemos considerar que uma das intenções do autor em Éfeso era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja do corpo de Cristo. Era uma necessidade que Paulo encontrou de escrever para eles por tudo que estava acontecendo ali, né? Então, aqui nós terminamos o primeiro subtópico e agora vamos para a fase final, que é sobre a mensagem que a carta de Paulo nos traz, né? A mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. O Senhor, ele é a cabeça de tudo. E a igreja, que somos nós, somos o corpo, membros, né? Temos diferentes funções, óbvio, temos diferentes funções, porém nós somos a igreja eleita, a igreja de Cristo, né? A irmã Graça está dizendo que tem muita gente com medo, sem reserva espiritual, falta de azeite. Falta azeite, falta tempero, falta sal. Está faltando um pouquinho de tudo. Falta Bíblia, irmã, falta muita coisa, não é só azeite, não. A gente, todos nós, temos que nos resguardar no Senhor. Olha só, olha o que a Bíblia diz: se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os guarda. Então, é o Senhor que está conosco, é o Senhor que está nos guardando, é a mão de Deus sobre a nossa vida, viu? É isso aí, irmã Graça. É desse jeito. Não tenha medo não, irmão. Tenha medo não tenha desses negócios não. Eu cheguei num monte de irmão ali, numa turma de irmão, acho que tinha uns 15 a 20 irmãos, os irmãos tudo com medo. Aí eu ia passando de moto junto com o Natan, eu parei lá e falei com eles: vocês estão com medo de quê? Desse negocinho aí? Vai vir coisa pior, irmão. E vai. Vai vir coisa pior, escuta o que eu estou dizendo, vai vir coisa pior. Por que vai vir coisa pior? Leia Mateus 24. Leia Mateus 24. Você vê Mateus 24, as coisas que vão acontecer: guerras, rumores de guerra, peste, epidemia, vai vir, e nós temos que ter a fé firme no Senhor para atravessar todas essas coisas glorificando o nome do Senhor, não com medo, não, que nem um cachorrinho bota no rabo no meio das pernas, não, mas com fé, orando. Vamos usar a nossa ferramenta. Ore. Você não orava? Ore pela sua família, dobre o seu joelho e ore. A oração tem poder. Oração tem poder. Quando você ora, você neutraliza as forças do mal. Elas têm que cair por terra, porque a oração tem poder. Deus manda no céu, Deus manda na terra, Deus manda no inferno, Deus manda em tudo. E você tem que crer para você estar com a mente sã, ficar tranquilo e viver. Se essa doença durar até o final do ano, a gente vai ficar todo mundo dentro de casa, fechado, sem comer. Como é que fica a história aí? Não, irmão, temos que ter fé, temos que ter certeza em Deus. Aí tem gente que está dizendo assim: mas isso aí, a gente tem que ter fé, mas tem que ter prudência. A minha prudência é na palavra. Porque essa doença, se Jesus quiser lhe buscar, quiser lhe levar, você aí dentro de casa escondido aí, ele lhe pega. Você pode ir para debaixo da cama, ele pega você debaixo da cama. Não tem conversa. Não tem conversa. Se Jesus quiser lhe levar, não tem conversa. A epidemia passa e você morre. Agora, se a mão de Deus for sobre a sua vida, você lembra de Jonas no ventre da baleia? Você lembra disso? Jonas no ventre da baleia. Você lembra? Você lembra onde Deus livrou Jonas? Você já pensou ser engolido por um peixe? Você já pensou ser engolido pelo peixe no ventre da baleia, Deus livrar? Nós servimos a esse Deus. Servimos. Não tenha medo. Isaías 41, 10. Não tenhas medo.
E o que é que nós devemos fazer para ser parte do corpo, para sermos igreja? Né? Nós já estamos concluindo aqui a lição, irmãos. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 3, se você tiver com a sua Bíblia, abra, né? Temos o versículo 3 e o versículo 5, falando como é que nós fazemos para sermos esse corpo. Jesus estava conversando com Nicodemos, né, acerca de um novo nascimento. Né? E lá Jesus diz assim, ó, na verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O versículo 3. O versículo 5 fala assim, ó, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque aí no 6 continua dizendo, o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de Espírito é Espírito. Ou seja, o Senhor é a cabeça e nós somos o corpo. Para nós sermos corpo, nós temos que nascer de novo. Para concluir aqui, eu vou vir aqui no subtópico, no último parágrafo, aqui no último ponto, que diz assim, portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Ou seja, de tudo quanto Deus fez e de tudo que se espera que a igreja faça. Porque Deus já fez tudo, irmãos, que podia fazer. Se Ele quiser fazer ainda, Ele continuará fazendo. Mas chegou a um ponto que Deus, Ele levantava profetas, sacerdotes, até Jesus. Eu entendo, irmãos, pela palavra, que quando Deus deu seu Filho unigênito, Ele disse, pronto, está feito. E o Senhor, através de Jesus Cristo, é que nós devemos buscar a nossa salvação. Né? Essa epístola de Éfeso, aos Éfesos, é muito importante quando Paulo ressalta, porque entra aí uma questão doutrinária, sim, porque é uma conduta, é como nós devemos nos conduzir, deixar para trás tudo aquilo que faz mal para nós, para o nosso corpo, nosso tempo, porque nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos morada do Espírito Santo, e colocar em prática também, né? Temos a doutrina, temos a prática, então vamos praticar aquilo que o Senhor tem colocado para nós praticarmos. É isso aí, pastor. Vamos só concluir agora, lendo a conclusão, e o Senhor faz as considerações finais. A epístola revela, na conclusão, irmãos, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e as suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Batalhar, irmãos, contra esse coronavírus. Não é só ele não, irmão, porque as demais doenças continuaram, né? A mídia, ela maquiou aí para botar pânico na sua cabeça, para você entrar em pânico por conta disso aí, né? Tem um propósito por trás disso. Sim. É uma doença, é um vírus? Nós concordamos, temos que tomar as precauções, temos que lavar as mãos, temos que tomar banho. Tomar banho. Temos, irmãos, que manter as boas práticas. Porém, irmãos, tudo continua. Malária, sarampo, tuberculose. Inclusive, olha, a fome, o ano passado matou 25 mil pessoas. Quem se comoveu com isso? Ninguém. A tuberculose já matou mais de 400 pessoas só esse ano. E o vírus aí não matou nem 380 ainda. Então, irmãos, tem doenças que matam mais, só que a mídia não está aí. A mídia tem um propósito específico, né? E essa doença, pessoal, é doença de rico, viu? Não é doença de pobre, não. Não, que mendigo não morre. Não morreu um mendigo ainda com essa doença. Não morreu um drogado lá. Não morreu um drogado daquele lá na Cracolândia, né? Não morreu nenhum. Será por quê? Não morreu uma pessoa dentro do presídio. Não morreu um presidiário, não morreu. Pois é. Um presidiário, aquele monte de presidiário lá, tudo junto, lá dentro daquelas cela que é para 15 pessoas, tem 100. E eles estão lá dentro, tudo e não morrem. Então soltando para ver se morre, mas não morre não. Não é porque é doença de rico. É doença de rico. Então eu não sou rico, não pega em mim não. Pessoal, vamos orar? Eu vou orar por você, vou orar agradecendo ao Senhor. À noite, às 19 horas, eu estarei ao vivo também fazendo uma live, trazendo uma palavra para a sua vida, orando pela sua família, pela sua casa,
orando pelo ligeiro. Eu estou dando graças a Deus, aqui na nossa comunidade não tem essa doença, viu? Fique tranquilo, você que é daqui do Ligeiro, aqui no Ligeiro não tem essa doença, e nem vai chegar em nome de Jesus, viu? Nem vai chegar. Eu estou orando nesse propósito, a gente está numa campanha de 24 horas de oração. Eu estou orando de 1 a 2 horas da manhã, todos os dias. Então, eu estou apresentando a igreja do Senhor, a igreja daqui do Ligeiro. E eu creio, eu disse aqui num culto de doutrina, o último culto de doutrina que eu ministrei, eu disse para os irmãos, nenhum dos irmãos daqui da nossa igreja vai pegar essa doença. Nenhum, é a palavra de fé. A palavra de fé foi liberada através da minha vida. E você tem que crer. Se você crer, não vai acontecer com você também. Apenas creia nisso, você tem que crer. A palavra de Deus, ele fala, mas a condição para nós é crer. Jesus falou para a mulher, para Maria, para Marta e Maria, disse, eu não te disse, Marta, que se tu creres, olha, a condição é crer. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. E você que não é da igreja do Ligeiro aqui também, se você estiver crendo também, não vai acontecer contra a sua vida. Não vai acontecer, crê em Deus. Isso não vai chegar na sua casa, não vai chegar na sua família. Receba isso também da parte do Senhor para a sua vida, receba. E nós eu vou orar agora e à noite também. Estarei ministrando uma palavra às 19 horas. Convide alguém para ouvir a palavra. O mundo está precisando de ouvir Bíblia, de ouvir palavra. Nós somos o sal da terra. O sal é para temperar, para dar gosto, dar sabor, tirar a podridão. Sal ele conserva. Convide alguém, chame sua família, sente para ouvir a palavra de Deus. Hoje é domingo, nós infelizmente não temos culto na igreja por conta do decreto municipal, mas eu estou na live aqui, pregando a palavra, orando por você, e Deus irá fazer grandes milagres. Olha só, a irmã que pediu oração, que ela não estava dormindo, estava tomando calmante, eu orei por ela não tomou calmante na noite, e quando foi no outro dia ela acordou, era mais de 9 horas. Deus é fiel e faz milagres e faz coisas grandes. Muito obrigado, meus irmãos, por estar nos acompanhando até esse exato momento. Um forte abraço. Nós estaremos orando e Deus é fiel para te abençoar e te dar vitória. Ora Deus comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, te agradecendo pela palavra, pelos ensinamentos que nós tivemos, Senhor, até esse exato momento. Eu oro também, Senhor, por os que estão ouvindo essa palavra. Senhor, imunize eles dessa doença. Tu, Senhor, Tu és Deus, Tu não deixou que nenhuma praga pegasse em Israel. O Teu povo atravessou no meio do deserto, nem as serpentes, nem os escorpiões, praga alguma, Senhor, chegou na vida do Teu povo, e não era porque eles tinham uma casa fixa, eles moravam em tenda, se locomovendo de lugar para lugar, e o Senhor não deixou. Também faça assim com os Teus filhos, faça com os Teus filhos que estão agora, Senhor, ouvindo essa palavra, ouvindo, Senhor, essa oração, que, meu Deus, que a Tua mão poderosa entre nas casas deles, nas famílias, proteja, livre de todo mal e os dê vitória, pelo santo nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Queridos, por favor, compartilhe esse vídeo para alcançar mais vidas e mais vidas serem abençoadas pela mão do Senhor. Um forte abraço e até a noite, em nome de Jesus, e a paz do Senhor.